Você já sentiu como se sua mente estivesse sempre a 1000 por hora, mas o corpo travado num sinal vermelho? Como se soubesse exatamente o que precisa fazer, mas algo invisível simplesmente te impedisse? E pior, as pessoas acham que é só preguiça ou falta de vontade. A pergunta é, por que quem tem TDAH luta contra o próprio cérebro o tempo todo? Neste vídeo, eu vou te mostrar que essa luta tem explicação e solução. E mais importante, que há muito mais por trás dos sintomas do que parece. Vem comigo, que hoje a gente vai iluminar o que antes parecia caos. Imagine estar numa sala com 10 rádios ligados em estações diferentes. É assim que muitas pessoas com TDAH descrevem seu dia a dia. A atenção não falta, ela apenas se distribui por todos os lados, ao mesmo tempo. E é exatamente aqui que mora um dos maiores mitos, a falta de foco. Quem vive com TDAH muitas vezes foca até demais, no que não era para focar. A atenção vai do tudo ao mesmo tempo agora ao nada mais importa além disso aqui. E isso não depende de escolha consciente, é o cérebro decidindo sozinho, sem consultar ninguém. Por isso, tarefas simples podem parecer impossíveis, enquanto outras super complexas fluem como mágica. A diferença? O nível de interesse e recompensa imediata. Esse padrão também aparece na forma de inquietação, mas nem sempre há aquela agitação física típica de crianças correndo pela casa. Em adultos, a hiperatividade muitas vezes se transforma em ansiedade silenciosa, um incômodo interno que nunca vai embora. É o pé que balança, o dedo que tamborila na mesa, a sensação de que você deveria estar fazendo algo mesmo que esteja exausto. Essa energia borbulhante pode ser confundida com nervosismo, mas na verdade é o corpo tentando acompanhar o ritmo da mente. É como ter um motor ligado dentro de você que nunca desliga, só muda de intensidade. Outro sintoma que bagunça a vida de quem tem TDAH é a impulsividade. Não estamos falando de rebeldia ou busca por adrenalina. É algo mais sutil, mais rápido. A vontade vira ação antes de o pensamento terminar. A fala escapa antes do filtro funcionar. E, de repente, você percebe que interrompeu alguém, tomou uma decisão ruim ou gastou mais do que podia, de novo. É como se o freio estivesse desgastado e o acelerador sensível demais. O impulso vence a lógica. E o pior, muitas vezes, a culpa vem depois, forte, porque a pessoa sabia que não deveria ter feito aquilo. Mas talvez um dos sintomas mais traiçoeiros seja o que chamamos de cegueira temporal. A pessoa sabe que tem um prazo, entende a importância da tarefa, mas simplesmente não sente a passagem do tempo como os outros. O amanhã parece longe até virar agora. E aí bate o desespero. A organização da rotina vira um desafio constante e a produtividade fica à mercê do susto motivacional. Atrasos, esquecimentos e planejamentos mal feitos não são descuido, são parte do modo como o cérebro percebe, ou não percebe, o tempo. E no meio disso tudo, como será que ficam as emoções? Elas ganham intensidade. Uma pequena frustração vira tempestade. Uma crítica leve pode parecer um ataque. A alegria vem forte, mas também passa rápido. A regulação emocional é como um pêndulo sem freio, vai de um extremo ao outro e a pessoa se sente como um passageiro num vagão sem controle. Essa montanha-russa interna não é visível para quem olha de fora, mas desgasta profundamente quem vive nela. E mais, dificulta os relacionamentos, a autoestima e até mesmo a percepção que a pessoa tem de si. Mas será que o TDAH é só isso? Um emaranhado de sintomas difíceis? Ou será que há também potencial, caminhos e estratégias escondidos nesse labirinto? É possível esses obstáculos em aliados? Sim, é possível, mas para isso a gente precisa entender um ponto fundamental. O TDAH não é um defeito, é uma forma diferente de operar o mundo. E talvez nenhum sintoma traduza melhor essa diferença do que a dificuldade de iniciar tarefas, algo que de fora parece preguiça, mas de dentro é quase uma paralisia.
A pessoa sabe o que precisa fazer, entende a importância, até deseja fazer, mas fica presa, como se existisse uma parede invisível entre o pensamento e a ação. Esse bloqueio é profundamente frustrante, porque a motivação existe, mas o cérebro trava na largada. E esse travamento geralmente vem acompanhado de outro fator, a memória de trabalho comprometida. Imagina tentar montar um quebra-cabeça enquanto as peças vão desaparecendo aos poucos da sua mão. É mais ou menos assim. Você entra num cômodo para pegar algo e esquece o quê? Abre uma aba no computador e não lembra por que abriu. Começa a lavar a louça e, de repente, a mente pula para outra tarefa. E pronto, a louça fica lá pela metade. Isso não é falta de atenção ou inteligência, mas sim um tipo de falha no bloco de notas do cérebro, aquele que segura as informações enquanto a gente as manipula. Agora, aqui vai um paradoxo interessante. Ao mesmo tempo em que a pessoa com TDAH tem dificuldade de começar ou manter o foco, ela também pode mergulhar tão profundamente em algo que perde completamente a noção do tempo. Isso se chama hiperfoco. É quando o cérebro encontra um estímulo tão interessante que todo o resto desaparece. O mundo ao redor deixa de existir. Pode ser um projeto, um jogo, uma série, qualquer coisa que desperte atenção genuína e imediata. E isso pode ser uma força, desde que seja usado com consciência. Mas quando o hiperfoco atrapalha as demais áreas da vida, ele se torna uma armadilha. A pessoa ignora refeições, prazos e até interações sociais, presa no universo daquilo que a capturou. Outro sintoma que merece destaque e que muita gente subestima é a desorganização. Mas não se trata apenas de bagunça física. A desorganização no TDAH atinge a rotina, os pensamentos, as prioridades. É como tentar empilhar bolinhas de gude. O raciocínio se embaralha, a lista de tarefas cresce de forma caótica e cada pequena demanda parece urgente. E aí entra a exaustão, a sensação de estar sempre apagando incêndios, nunca adiantado, sempre correndo atrás do prejuízo. Isso mina a confiança e aumenta a sensação de incapacidade, injustamente, diga-se de passagem. Mas talvez o golpe emocional mais silencioso e doloroso de quem vive com TDAH seja a rejeição sensível, também chamada de disforia sensível à rejeição. É quando uma crítica pequena ou até uma sugestão inocente gera uma dor emocional desproporcional. A pessoa se sente rejeitada, inadequada, ferida, mesmo que o outro não tenha tido essa intenção. E, com o tempo, isso vira um gatilho para isolamento, autojulgamento e até sabotagem de relações. O medo da crítica pode fazer a pessoa evitar se expor, aceitar menos do que merece ou até esconder suas verdadeiras opiniões. E como lidar com tudo isso em um corpo que, além de tudo, oscila entre picos de energia e cansaços inexplicáveis? As flutuações de energia no TDAH são reais. Num momento, a pessoa está elétrica, no outro, parece que alguém puxou a tomada. Isso desorganiza ainda mais o dia e gera a falsa ideia de que a pessoa é inconstante ou sem compromisso, quando, na verdade, o cérebro dela está funcionando em ciclos muito diferentes do padrão esperado. Mas, e quando o mundo lá fora parece barulhento demais, brilhante demais, rápido demais, tudo demais? O que acontece quando o cérebro não consegue mais processar tanto estímulo? Neste caso, pode acontecer a famosa pane no sistema. Vamos direto ao ponto. O cérebro de quem tem TDAH não foi feito para funcionar em ambientes saturados. Sons, luzes, cheiros, texturas, tudo chega com volume mais alto do que deveria. E quando muitos estímulos se acumulam, o resultado é uma sobrecarga sensorial. É quando o cérebro entra em curto, mesmo que o corpo continue ali. A mente foge, o pensamento embaralha e a única vontade é desaparecer. O problema é que, na maioria das vezes, não dá para simplesmente sair correndo do ambiente ou apertar um botão de pausa no mundo. E aí, o que sobra é o esgotamento, o colapso interno que muita gente chama de pane. Esse colapso vem muitas vezes acompanhado de uma névoa mental que chamamos de névoa cognitiva. Não tem nada a ver com cansaço físico ou preguiça. É um estado em que o raciocínio desacelera, a memória falha e a pessoa sente como se estivesse andando dentro de um nevoeiro espesso.
Tudo exige esforço extra, falar, pensar, até lembrar o que ia dizer. E em um mundo que cobra produtividade constante, esse tipo de falha temporária parece imperdoável. Mas não é preguiça, é o cérebro tentando se defender do excesso. É importante lembrar que esses sintomas não são falhas individuais, são expressões de um sistema neurológico funcionando de forma diferente. E se o mundo fosse feito para acolher essas diferenças, ao invés de puni-las, muita gente deixaria de se sentir quebrada. A chave está em aprender a reconhecer esses padrões, nomear o que está acontecendo e, principalmente, desenvolver estratégias reais e possíveis para lidar com isso. Mas agora eu quero abrir espaço para falar do outro lado. Sim, porque ele existe. O TDAH não é só um amontoado de dificuldades, ele também carrega forças incríveis quando bem compreendido. Pessoas com TDAH tendem a ser altamente criativas, intensamente apaixonadas por aquilo que as motiva e possuem uma capacidade de encontrar soluções inesperadas. O mesmo cérebro que se perde em 1000 pensamentos é o que conecta pontos que ninguém mais vê. E quando se cria um ambiente com apoio, estrutura e liberdade, esse potencial explode. Mas, antes disso, é preciso validar a dor, entender os limites e abandonar a ideia de que é só se esforçar mais. Na minha visão, o maior erro da sociedade com relação ao TDAH é tentar encaixá-lo à força num molde que nunca vai servir. E o maior erro de quem tem TDAH é acreditar que precisa caber nesse molde. A resposta à pergunta que fizemos lá no começo, por que parece que quem tem TDAH luta contra o próprio cérebro, é simples, porque o mundo não foi feito para ele. Mas isso não significa que não há como encontrar um caminho. Existe. E ele começa com conhecimento, passa por estratégias personalizadas e chega até a aceitação profunda de quem você é, com tudo que isso inclui. E se você se identificou com esse vídeo, se em algum momento sentiu que eu estava descrevendo o que acontece dentro da sua cabeça, saiba que você não está sozinho. Milhões de pessoas vivem com o TDAH e estão, aos poucos, reconstruindo suas vidas com mais clareza, autonomia e leveza. Essa é a minha missão aqui, te ajudar a se entender e se acolher. Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a se inscrever no canal. Não só porque ajuda o conteúdo a chegar a mais gente, mas porque aqui a gente segue falando de tudo que envolve o cérebro humano de forma honesta, profunda e, sempre que possível, leve. A vida com TDAH pode ser uma aventura difícil, mas também pode ser brilhante quando você aprende a pilotar o seu foguete. Nos vemos no próximo vídeo.